Sejam muito bem-vindos ao canal Mundial de Clubes do Peito, canal que chapa no teu peito tudo sobre o Mundial de Clubes. Então vai, se inscreve no nosso canal, cara, deixa seu like, compartilha com seus grupos de WhatsApp, velho, porque aqui nós chapa no teu peito tudo de Mundial, meu irmão. Se você tava perdido e caiu nesse canal, vou te dar uma mensagem. Aqui é um portal exclusivo só de Mundial de Clube. Aqui, cara, a gente fala de todas as ligas, mas pro final a gente saber quem que vai ganhar o Mundial, entendeu? Pra saber quem que vai classificar pro Mundial, quem que vai fazer gol no Mundial, qual que é os times que vão estar no Mundial, quais serão as composições do Super Mundial. Então se inscreve, cara, dá uma força. Episódio de hoje, Porto no Super Mundial de Clubes 2025. Esse é o quarto episódio da maratona dos 32 times do Super Mundial de Clubes, tá? Que irá ocorrer agora nos Estados Unidos no meio desse ano, que irá reunir 32 times do mundo para se degladiarem aí nesse Super Mundial. Esse é o quarto episódio, nós estamos falando agora do Grupo A, já falamos do Inter Miami, já falei aqui do Al-Ahly, e agora eu vou falar para vocês do Porto, time português da cidade de Porto, fundado em 1893, é um clube extremamente tradicional de Portugal. Ele faz parte do eixo dos três times, Porto, Benfica e Sporting, das três maiores torcidas ali, das três escuderias que mais dominam o futebol português. Porto é um time mais do que centenário, é um colecionador de títulos portugueses, de Champions League, de campeonatos mundiais. E é um time que se classificou para o Super Mundial e está no Grupo A e se classificou através do ranking. Tá, mas como que assim? Eu já expliquei em vários episódios aqui, depois vou colocar na descrição. Então você tem que entender que os últimos 4 campeões da Champions vão para o Super Mundial e depois os outros 8, são 12 europeus, eles classificam por ranking. E como que funciona esse ranking? É o número de vitórias, empates e derrotas ao longo das últimas 4 Champions League. Quem soma mais vai. E o Porto entrou nesse time. E curiosidade, pessoal, dos times europeus, dos 12 times europeus que estão classificados para o Super Mundial do meio do ano, o Porto é o único que não tá na Champions League. Ele tomou um revés, ele não anda muito bem, tanto no Campeonato Português, quanto até na Liga Europa, né, que é como se fosse a Sul-Americana nossa. E o Porto não tá muito bem, apesar de ter tido boas campanhas aí nos últimas Champions Leagues que fizeram com que ele se classificasse aí através do ranking, juntamente com o Benfica também, ali de Portugal. Ele não tá muito bem, pessoal, não tá muito bem. E a gente vai debater sobre isso, tá? O Porto, ele teve uma crescente na década de 1920, 1930, se solidificando como uma potência do futebol português. E ele foi acelerando full manete até a década de 80, em que o Porto começou a literalmente dominar o cenário do futebol europeu, ficando entre os grandes ali da Europa. Até chegar, então, em 1987, ganhar sua primeira Champions League e se classificar para o Mundial de Clubes para enfrentar quem? Peñarol. Chegou numa final bizarra. Um dia eu vou gravar um episódio sobre essa final, galera, porque assim, era aquela época da Intercontinental, né, no Japão, e tava nevando pra caramba no campo. E você pensa que é uma neve pequenina? Não, pessoal. A bola teve que ser laranja. Porto e Peñarol se degladiando, 2-1 pro Porto. Galera, gol xiriba, gol de bate-rebate. Os caras cruzavam a bola parava no meio da neve e tal. Mas Porto chegou lá e ganhou o primeiro campeonato mundial. Veio ao longo da década de 90 também se fortalecendo, ganhando vários títulos aí da Liga Portuguesa, Copa de Portugal, etc. E em 2004, aquele elenco de Deco, Carlos Alberto, Quaresma, de Maniche, do goleiro Vitor Bahia, foi lá ao toque da orquestra do técnico José Mourinho e foi lá e bateu o Mônaco por 3-0, conquistando a sua segunda Champions League e se classificando para o seu segundo Mundial. Porto vai e enfrenta Once Caldas. E pensa que foi fácil? Já falei aqui em outros episódios, comentei algumas coisas sobre esse jogo, mas Once Caldas, que era o azarão, enfrenta o Porto, né, na última edição da Intercontinental 2004, que foi no Japão, e foi para pênalti. Porto ganha no jogo amarrado, ganha nos pênaltis do Once Caldas e detém o título de ser bicampeão mundial de clubes. Inclusive, é o único time que tem mundial de clubes do Grupo A. FIFA não reconhece o Palmeiras como mundial. Calma lá, palmeirenses, calma lá. Tô com vocês, mas o Porto é o único time do Grupo A que tem mundial. Depois de 2004, o Porto vem marcando presença na Champions League. Teve vários jogadores brasileiros que já jogaram. Um deles, por exemplo, foi o Hulk, que teve uma passagem pelo Porto. Mas o Porto depois nunca mais conseguiu ganhar uma Champions e começou a ficar na prateleira B do futebol europeu. Mas estava indo para a Champions League. Só que daí, ultimamente, ele não anda muito bem. Primeiro, falar da coleção de títulos do Porto. Porto, então, é bicampeão mundial. É bicampeão da Champions League, tem 30 ligas portuguesas, só ficando atrás do Benfica, que tem 38. O arquirrival, né, do Porto é o Benfica, que é o time mais tradicional, né, que inclusive perdeu a final do Mundial pro Santos de Pelé, né. Então o Porto
É um time tradicional e é um time que eu acredito que pode dar trabalho, né? O Porto tem em torno de 2 a 3 milhões de torcedores. Portugal é um país pequeno, com 10 milhões, né? Não esperava mais, né? Ele tem o Estádio do Dragão com capacidade para 50 mil torcedores. Uma torcida de 2 milhões de torcedores, comparado, por exemplo, com Palmeiras, com São Paulo, com Corinthians, com o Al-Ahly, que tem de 30 a 40 milhões de torcedores, é uma torcida pequena. Mas, né? Ressalvadas vidas, proporções do país com 10 milhões de habitantes ali. Portugal é uma torcida em peso, né? Um dos principais clubes. Atualmente, galera, qual que é a classificação do Porto na Liga Portuguesa? Ele tá em terceiro lugar com 21 pontos, tá? Na data de hoje. E ele vem de 5 jogos sem ganhar. Ele teve 2 derrotas e 3 empates. Pô, pra um campeonato português, isso daí não tá legal, não. É bom pro Palmeiras, é bom pro Inter Miami, é bom pro Al-Ahly, que fazem parte do grupo do Porto, né? Mas vamos lá, né? E ele também tá na Liga Europa. Inclusive, ele joga amanhã contra a Roma. No mesmo formato que tá a Champions League, que você tem depois os playoffs das oitavas de final, o Porto ficou classificado em 18º. Galera, perdeu para o Olympiacos em casa, ganhou numa marra do Maccabi Tel Aviv fora, e teve um jogaço assim com o Manchester United pela Liga Europa, que empataram 3-3, gol do PP, gol do atacante nigeriano lá do Samu. Depois eu vou comentar aqui sobre ele. Mas o Porto não tá muito bem não, tá? E joga contra a Roma amanhã. Depois tem o jogo de ida e na outra semana tem o jogo de volta para ver se classifica para as oitavas da Europa League. Então o Porto não está muito bem comparado com as campanhas que ele vinha fazendo. Então resumindo aqui de novo, né? Qual que é o grupo do Porto? É o grupo A. A gente vai ter Palmeiras como líder do grupo, Porto, que era do segundo pote, Al-Ahly e Inter Miami. Ou o Porto melhora esse futebol, meu irmão, ou irá passar maus bocados. Para um time que tem dificuldade de ganhar de times de prateleira B e C da Europa, é porque não tá bem não. O elenco do Porto tem um jogador que é conhecido aqui do nosso futebol brasileiro, que é o PP, que era do Grêmio. E o PP vem fazendo a diferença, tá? Inclusive, né, nesse clássico contra o Manchester United aí, esse clássico europeu, o PP deu assistência, fez drible, meteu o gol assim, um moleque tá jogando bem. Mas não é só de um jogador que se faz o time, né? O último jogo foi um empate com o Sport em casa. O técnico do Porto, pessoal, é o Martin Anselmi, tá? Ele treinou o Independente Del Valle, aqui da América do Sul, teve aquela campanha boa de 22 e 23, treinador argentino, então se destacou nessa época aí. Ele treinou o Cruz Azul até 2025 e agora, recentemente, foi contratado para o Porto. Ele arma, pelo menos nos últimos jogos, eles têm armado num 3-5-2, acredite em você. Como o Brasil de 2002 de Filipão, botando os dois laterais para funcionarem como dois laterais recuados no momento de defesa da zaga. Mas eu percebi que a zaga do Porto ela não é muito forte, não. Ela toma muito contra-ataque e às vezes os 3 zagueiros eles ficam mal posicionados, dando abertura para o time que tá atacando, né, cobrir e atacar as laterais aí do Porto, tá, pessoal? Você tem, então, como os 3 principais jogadores aqui, eu acredito que o PP, como eu havia dito, o nigeriano, que é o Samuel Agueroa, tá? Esse nigeriano, ele joga muito bem, corre muito bem, bate bem, é o jogador que mais tem feito os gols, é o artilheiro aí do Porto aí na temporada 24-25, com até agora 18 gols. Você tem o Varela, o argentino, o Alan Varela. O goleiro, galera, Diogo Costa, eu tava vendo uns vídeos dele, ele toma uns frangos, tem meio que uma mão de pano aí, às vezes faz grandes defesas, mas às vezes dá umas falhadas meio bizarras. O time ofensivo toca muito bem a bola, mas ao meu ver, tendo em vista esse grupo que o Porto tá inserido, também para ele também não vai ser fácil. Na verdade, para mim, o grupo mais, que eu diria assim, um grupo bem equilibrado é esse grupo A, talvez o mais equilibrado de todos aqui, do Super Mundial, tá? Você tem o Al-Ahly, que eu já expliquei o motivo que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado com ele ali, por conta da experiência que ele tem em Mundial de Clubes, ele não tem medo, é um time que vai pra cima, tem que tomar cuidado com o Al-Ahly, tá? Inter Miami vai estar jogando em casa com o trio Messi, Suárez, Busquets, vai, acredito que fazer mais contratações, se acertar aquela zaga, vai ser embaçado jogar com os caras, Messi, cara, você tem Messi, cara, Messi, recordista de bola de ouro, tricampeão mundial de clubes, é complicado, galera, então não vai ser uma missão. E o Palmeiras, que tá começando a entrar nos eixos aí, mas Campeonato Paulista, né, na data de hoje não é muito parâmetro pra falar se um time tá bom ou não. Então pra mim é um grupo extremamente disputado. Ele é o único campeão mundial do grupo, como eu havia dito, é um time que tem 100% de aproveitamento nos mundiais, quando chega foi lá as 2 vezes e levou. Também tem episódio aqui falando dos times que tem 100% de aproveitamento, Porto é um, mas eu diria que Porto não é um time que pode ameaçar como um Benfica, pode ameaçar como um Borussia Dortmund, que goleou ontem na Champions. Se não, esqueça, Porto não. Por um lado, se foi ruim pro Palmeiras ter Al-Ahly e Inter Miami, desnecessários para cair nesse grupo como palmeirense. Por outro lado, Porto deu um alento num time bombado europeu aí, né? Que no caso não é bombado, né? Que é o Porto. No final, né? Antes de eu colocar o vídeo aqui do Porto, eu tenho que dar minha opinião. Eu sempre dou aquela nota no final que se é um time fraco,
regular, forte ou super bombado. 1, 2, 3 e 4. E pra mim, sem sombra de dúvida, pelo classificação em terceiro lugar no Campeonato Português, 18º lugar na Liga Europa, agora tendo que disputar as preliminares, os playoffs para ir para as oitavas da Europa League, tendo em vista os últimos resultados, o empate em casa com o Sporting, o elenco, Porto é um time nota 2, é um time regular, não é um time forte, a nível de Super Mundial, no esquadro dos times do Super Mundial, ele é um time regular. Ele não tá da prateleira B ou A, sim, pra mim, a não ser que ele melhore, tá? Vamos ver o que ele vai mostrar, principalmente nesse jogo de amanhã, com esse novo treinador aí na Europa League, beleza? E pra escolher o vídeo do final, galera, falei, pô, eu tenho que escolher um dos dois títulos mundiais, né? O 87 contra o Penharol, que foi uma xiribaria, 2 times nivelados, neve pra caramba, bola laranja, jogo ruim. Um dia a gente vai falar sobre esse episódio. Ou de 2004, que foi pra pênalti, que até Diego dá aquele xingão lá no Renão. Eu botei o pênalti, por quê? Porque foi bicampeonato, são jogadores que nós conhecíamos. A cravada de José Mourinho como um treinador assim, exponencial, potencial dentro da Europa, lançou ele na prateleirada dos treinadores da Europa. Eu vou colocar então a final do Porto e Once Caldas. Lembrando que eles ficou 0-0 e foi pra pênalti, então só vou colocar os pênaltis porque de 0-0 não teve graça nenhuma esse jogo. Mas foi campeão mundial. Consegue marcar o colombiano. Diego vai bater. Experiente, apesar dos 19 anos, bate Diego e converte. Vai ali. À boa maneira, Diego xinga o goleiro Renan e é expulso. Por causa da treta do Santos, lá da Libertadores, quando o Diego tava ainda. Eu comentei isso em outros episódios. Mas o Diego foi lá e fez titular absoluto. Carlos Alberto passando a mão na cabeça dele. Carlos Alberto é feliz e depois sai dali a dançar. Não faz. Simulou que ia rematar com força, colocou-se ao bola. Sai dali também muito divertido. Tirando onda, hein? Galera, pensa se Porto perde pro Once Caldas. Nu! Agora diga o mundo. Na trave, mais uma vez o Ferro no caminho da bola no remate decisivo para a equipa do Porto. Bola na trave, né? Falhou, Nuno defendeu. Cara, e que dó, né? Tipo um lado da trave, outro na trave. Pênalti, cara, pênalti. Final do Mundial em pênalti, meu irmão, você é doido, velho. Você é doido. Nossa. Outra vez igual. Tranquilo. No ângulo. Sempre, desde o início, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Antes que entrou, já na segunda parte. Vai catando, bate, não? Bernardo marca! Nova igualdade! Garcia face a Nuno. Carlos Alberto correu para festejar. Ah, isola a bola. Finalmente o Porto em situação de vantagem. Coitado, qual que era o nome desse jogador? Depois eu vou ver, eu lembro que eu falei no outro episódio aqui. E aí? Acabou. Pedro Rimão! E aí, Porto, campeão, bicampeão mundial de clubes em cima do Once Caldas. Enfim, cara, Porto, bicampeão. O grupo A, só falta falar do Palmeiras agora, é o grupo mais equilibrado que eu acho. Acho que é muito difícil cravar que o Porto vai ser classificado, muito difícil cravar que os outros times vão se classificar. A tendência talvez seja que isso aconteça por ser um clube europeu, mas eu não boto muita fé, esse grupo tá extremamente equilibrado. Mas que venha Porto, estaremos prontos, os palmeirenses estarão prontos, o Al estará pronto, Inter Miami estará pronto. Eu espero que nós tenhamos, né, um grupo extremamente disputado com riquíssimos jogos. Mas, galera, vai, comenta aqui, velho. Comenta aqui. O que você acha aí do Porto? O que você acha do Porto? Você acha que ele aguenta com o Palmeiras? Acha que o Al aguenta com o Al? Como é que você acha? Acho que o nível do... Mesmo ele estando paia na Europa, você acha que ele vai aguentar no Super Mundial com esses clubes? Se inscreve no canal, velho. Deixa seu like. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Porque aqui, meu irmão, eu chapo no teu peito tudo de Mundial. Chapo tudo no teu peito de Mundial. Até a próxima.